Ô, Luiz, a gente não costuma abordar Série B, nem nenhum tipo de futebol desse nível aqui nesse programa, mas dessa vez vamos abordar, em homenagem à sua presença, analisando o futebol carioca, a situação dos clubes cariocas. Vamos falar um pouco de Botafogo? Vamos. Luiz Orlando, você acha que o Botafogo um dia vai voltar aquele Botafogo de 1995? Você era empresário de futebol. Você ajudou a montar nessa época. Naquela época eu fui buscar o Túlio lá no interior da Suíça. O Túlio estava num lugarzinho que a cidade que o Túlio estava era uma praça. Ele estava em Martigny-Sion, só tinha uma praça. E ele não ficava nem no banco, ele ficava em casa. O Túlio não era nem reserva daquele time. O Botafogo não tinha um níquel furado no bolso, tinha nada. O Botafogo estava numa situação tão ruim, que não tinha nem ônibus e não tinha nem crédito para arrumar um ônibus. Então, eu tinha um patrocinador no meu programa chamado Viação ABC Turismo. Eu liguei para o dono da ABC Turismo e falei, vem cá, eu quero fazer um negócio contigo. Eu vou aumentar o número de comerciais no meu programa, você vai emprestar o ônibus para o Botafogo. Ele emprestou. O Botafogo ficou 5 anos usando aquele ônibus. Você vê a situação do Botafogo como era. Eu troquei os comerciais do meu programa para ele ceder o ônibus para o Botafogo. Então eu convenci o presidente... E o Túlio veio de ônibus da Suíça? Não, veio de avião. Mete o ônibus dentro do avião, né? E o Túlio quase me provoca um infarto, né? Porque foram 6 meses de negociação. Quando está tudo certinho para o Túlio vir, aí uma semana antes de eu ir para a Suíça, liga o Túlio já de Goiás, já abandonei tudo. Eu vim embora, ainda queria abrir um McDonald's. Eu disse para ele, tu não sabe fazer sanduíche, porra. Mas já pensou o Túlio fazendo um misto quente? Que tragédia. Ele ia contar como gol. Cada sanduíche que ele ia vender ia contar como gol. Aí eu consegui fazer com que o Constantin, um menino de 36 anos, bilionário, porque o pai morreu, deixou tudo para ele, pagasse mais 200 mil para o Goiás. Fui na FIFA, tirei o impedimento do Túlio da FIFA. O Túlio veio jogar no Botafogo, ganhando R$ 3.500 por mês e 10 mil de luva. Imagina, 3.500 conto por mês e 10 mil de luva. Foi o primeiro contrato do Túlio. Estagiário. Agora, eu gostei desse tipo de negociação, Orlando, que você colocou, que como você não tinha dinheiro para pagar pelo tudo, você conseguiu convencer o próprio cara a pagar. Pagou, ele não recebeu, ele pagou. Porque... Isso é uma negociação nova. Você chega no clube para comprar e fala, me paga. É verdade. Aí o clube te paga. É verdade, eu vou explicar. O Túlio saiu daqui para jogar no Paris Saint-Germain por $1.400.000. Chegou no Paris Saint-Germain, ele fez uma partida. Paris Saint-Germain, obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu trabalho, só pode ir embora. Aí o empresário que tinha levado o Túlio ficou desesperado, o Gui Matê. Aí ele, eu tô com o Túlio aqui na Europa, o Paris Saint-Germain só deixou ele jogar um jogo, já mandou ele embora. Aí ele enfiou o Túlio no Christian Constantin, lá na Suíça. O Constantin pagou a metade, porque o Túlio micou lá também. Aí o Constantin pagou só a metade ao Goiás. O Goiás entrou, FIFA, interditou o Túlio. Aí o Túlio ficou interditado, não podia jogar em lugar nenhum no mundo. Eu tô sabendo do rolo todo. Aí quando eu viajei, quando cheguei lá, eu primeiro tinha que convencer o Constantin a dar uma grana pro Goiás. Porque o Goiás, o dono do Goiás, um homem milionário, Ailê Salacier Pinheiro. Eu sabia que o Ailê não ia deixar fazer nada sem ver a cor da grana. Aí eu convenci o Constantin a pagar mais $200 mil pro Ailê. Ao invés de 700, ele pagou mais 200. Aí já fez 900 mil. O Ailê me autorizou a tirar o Túlio da FIFA, a despendurar o Túlio. Nós despenduramos o Túlio veio, foi o que todo mundo sabe o que é. Resultado, todo mundo acabou saindo bem, porque o Botafogo depois vendeu ele para o Corinthians por $4,5 milhões e mais o passe do Marcelinho Paulista. O Constantin recebeu o resto do dinheiro dele, o Túlio virou o Túlio Maravilha e todo mundo saiu da confusão. E o Sérgio Manuel? O Sérgio Manuel jogou de graça um ano no Botafogo, porque o Sérgio Manuel era o reserva... Eu falo pra você, às vezes trabalhar de graça não é mau negócio, não. Trabalha de graça. E chegou a acompanhar o Túlio nessa reta final aí, não? Dos 1.000 gols? Não, nessa reta final. Continuamos amigos, adoro o Túlio. Ele tem 1.000 gols? Tem.
Tem, não é cuicado, não. Ele tem gosto. O Túlio fez muito gol. O Túlio fazia gol doidado. O Túlio fazia gol dormindo, acordado e tal. O Túlio fez muito gol. Só o Campeonato Brasileiro ele foi artilheiro 3 vezes. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 anos de Goiás.